Boa noite. Boa noite por enquanto, meninas. Boa noite, tudo bem? Aproveitando, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a música? Eu pergunto porque eu não tenho muita noção aqui do volume. Me fala se vocês estão me ouvindo e ouvindo a nossa música. Que a música ela harmoniza, né? Tá ouvindo tudo direitinho? Ok. Meninas, meninos entrando agora. Miguelito. Muito bom, boa noite. Mandando aviãozinho, gente. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família. Quanto mais gente fazendo evangelho, melhor, né? Eu aqui com meu cabelinho 3 dedos. Semana passada fui cortar, né? Falei pra cabeleireira que eu conheço há muito tempo, gosto muito. Corta 3 dedos. Cortou 3 dedos. Não sei como que ela cortou, mas cortou 3 dedos. Ó. Olha, tava aqui, ó. Mas tá bom, como se diz, fortalece, né? Vai crescer forte. Turminha pegando a água, tá? Que vai ser fluidificada. A minha já tá aqui, ó, garrafinha. Da Cleo tá aqui, o copo. Do Enzo tá aqui atrás. Das meninas, das gatinhas estão aqui. Vão pegando, mesmo que... Boa noite pra quem tá entrando agora. Tá bom. Quem tem dúvida, né, gente? A água tem que ser sempre individual, tá? Cada um com a sua necessidade. Cada um vai receber aquele remedinho que precisa. Remedinho espiritual, que vai agir no corpo físico e no espírito, tá bom? E pode deixar assim, se a pessoa não tá na sua casa, vai chegar depois, vai chegar amanhã, não tem problema. Pode deixar no copo, na garrafinha, põe na geladeira ou coloca um paninho em cima, né? Avisa a espiritualidade, olha, essa água aqui é de tal pessoa. Faz como você achar melhor pra você, como você ficar seguro, segura, né? Pode colocar uma etiquetinha embaixo, um papelzinho embaixo, ou você pode simplesmente nomear, que é como eu faço antes de começar, né? Amigos espirituais, essa é a minha água, essa é a água da Cleo, aquela é do Enzo e essa é das meninas. Então, eles não vão errar não se preocupem, né? Então vamos lá, gente. Boa noite para quem tá entrando. Às vezes eu esqueço, me perdoem. Bom dia, boa tarde para quem faz o evangelho depois, que eu sei que faz gravado, tá? Outra dúvida, é gravado, pode colocar do mesmo jeito a água para fluidificar, viu? Do mesmo jeito. Procurando sempre como a gente fala, né? A espiritualidade pede pra gente. Faça o evangelho sempre no mesmo dia, no mesmo horário, porque a equipe espiritual vai se planejar para estar junto com você, né? Então, independente do horário, mais uma vez, bom dia, boa tarde, e coloquem a água assim para ser fluidificada normalmente, tá bom? A única diferença é que não tem como a gente não interage, né? Quem faz depois não tem como interagir aqui. Mas o evangelho no lar é válido igualmente. Tá bom? Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, gente. Iluminada. Com muitos aprendizados. Com muita prática, né? Com muitas boas ações. E estamos aqui de novo para fortalecer a nossa fé, né? Bora lá, gente. Nós vamos abrir o nosso Gotas mensagem. Deixa eu só ter certeza aqui. Mensagem par. Deixa marcado no livro.
Mesma coisa, eu gosto de abrir, vocês já perceberam, né? Sempre aleatório. É aleatório, porém é a mensagem que a gente precisa, né? Que cada um de nós vai absorver da maneira que precisa, tá? Então, a gente vai abrir uma mensagem de número par. Lembrando, espiritualidade já está com a gente, já está presente no nosso lar, viu? Aproveita. Mensagem de número 36. Retribua o sorriso que receber. Corresponda na mesma altura. Eu vou colocar um adendo aqui, se possível até mais. Mostre como é o teu sorriso. 2 sorrisos juntos aumentam a alegria do momento. Retribuir ao sorriso é um ato de respeito e de amor. Talvez quem lhe sorri esteja necessitando de sentir o calor do sorriso que só você tem. Parece que não, mas isso é muito verdade. Sorrir custa pouco, mas rende muito. Pode acabar com a sua tristeza. Sorria. Siga o impulso. Desperte essa vontade. Sorrir faz bem à saúde e à paz interior. Revitaliza suas forças. Sorrindo para alguém, você está sorrindo para Deus. E é exatamente isso, né? Quando de repente a gente sai de casa ou acorda, enfim, mal-humorado. Quando a gente dá esse sorriso, né, para alguém dentro de casa ou na rua, no trabalho, enfim. Isso estimula. E é engraçado que isso estimula a gente e o outro, né? Como eu trabalho muito com... Aliás, não é que eu trabalho muito com gente, eu trabalho só com gente, né? Então eu tô na rua, eu cumprimento todo mundo. E pode acontecer da gente não receber de volta. Não tem problema, né? Porque eu sei que amanhã, quando eu encontrar essa pessoa, de repente a pessoa não te retribui por vergonha ou pelo momento dela, e num segundo momento ela vai retribuir, vai ficar muito feliz, né? A Cida fala aqui, ó, graças a Deus eu não tenho esse problema. Então, o sorriso, ele vai junto com emoções, né? O fluido da alegria, do bom dia, da boa tarde, do boa noite. Então a gente tem que praticar sim, né? Retribuir o sorriso. E é isso, mesmo aquela pessoa que de repente passa por você, a gente que trabalha com gente passa muito por isso, né? Pessoas que a gente vai vendo no cotidiano que não te correspondem, e quando você dá a primeira brecha, aí pronto, a porta se abriu. Isso é tão bom, isso é tão gratificante, né? Pra gente e pros outros. Boa noite pra quem tá chegando agora. Aqui, uma outra amiga que trabalha comigo, né? Na academia. É isso aí, a gente tem que sorrir pra todo mundo. Mesmo pra aquela pessoa que pareça arrogante, orgulhosa. São essas pessoas que precisam do seu sorriso. Viu? Não esquece disso. Vamos fazer a nossa prece com essa alegria que a gente acabou de encontrar. Vamos fechar nossos olhos, deixando essa energia maravilhosa que está no ar entrar no nosso coração, iniciando o nosso Evangelho agradecendo a Deus, a Jesus,
a toda espiritualidade que pontualmente se achegam no nosso lar com todo amor, todo carinho que a gente não faz ideia que eles têm, que esses espíritos têm, gente. Se a gente acha que um sorriso nosso é muito, o que esses carinhas têm no coração vai muito longe do nosso entendimento. Só pensem nisso. Esse amor que eles têm por nós, para estar aqui junto com a gente. Sente, deixa entrar no teu corpo, deixa invadir o seu lar. Sente, respira, acalma a sua mente. Agradecendo sempre, sempre, sempre a Deus pelos nossos dias, pela nossa saúde, pelo nosso entendimento. Lembrando que tudo, como dizia Chico Xavier, ele tinha esse lembrete na cabeceira da cama dele, tudo passa, tudo. Que essa energia que a gente está recebendo agora seja emanada, seja jogada para o universo, para todos aqueles que precisam, que estejam em hospitais, nos asilos, crianças abandonadas, que recebam essa energia, que recebam esse amor que a gente está doando e não tenhamos medo, porque a gente tem que doar cada vez mais, porque essa energia, ela sempre é renovada, porque a fonte é inesgotável, a fonte é Deus. Agradecemos por esse momento de evangelho que se inicia, por esse encontro semanal que nos fortalece, que nos elucida. Agradecemos a espiritualidade responsável pela fluidificação das nossas águas, pela higienização dos nossos lares, trazendo a paz, a alegria, a fé. Agradecemos aos espíritos que vão fazer os tratamentos, as curas, que vão aplicar os passes. Agradecemos aos nossos entes queridos e amados que vêm nos visitar, aproveitam esse momento para estarem junto com a gente, também aprendendo. Agradecemos a Deus que permite essa visita. Agradecemos aos espíritos que entram no nosso lar para aprender nesse momento junto com a gente. E iniciamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, 9h15, boa noite para quem está entrando agora, não esquece de pegar a sua água para ser fluidificada, tá? Vamos, sigamos. Hoje o assunto é maravilhoso, é meio continuação da semana passada. Da semana passada foi os vivos do além, né? Hoje o assunto, né? O título, me fugiu a palavra, o título é Além Túmulo. Além Túmulo. Onde o Emmanuel, ele vai estudar essa passagem aqui que está em Coríntios, capítulo 15, que Paulo diz: e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Palavras de Paulo. Vou repetir.
E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Então vamos ver o que ele fala aqui pra gente. Um texto incrível. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, é júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado do tempo? Aquele cara lá vai ficar eternamente no inferno. Como qualificar essa pretensão, né? Ele fala aqui. Como acreditar que permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. E para terminar, comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Uau! Acho que a gente entendeu um pouquinho, né? O que ele está dizendo. Que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. Eu vou ler as minhas considerações, como sempre, a gente vai opinando. Então aqui o Emmanuel, ele faz essa reflexão, né? Sobre as várias ideias, as várias teorias que a gente tem visto ao longo da nossa evolução sobre a vida após a morte. É isso que ele está falando aqui, né? Então, como ele fala, né? As religiões tradicionais, alguns teólogos, o que eles entendem? Que existe um céu e um inferno limitado, demarcado. E que nesse inferno, as almas ruins são mandadas para lá, né? Para serem julgadas, para serem punidas eternamente. Lu, seja bem-vindo. Eternamente. E assim também com as almas boas, né? Que são mandadas para o céu, né? Por um lugar de glória, né? De bênçãos.
Onde a gente vai ter anjos tocando harpas, aquela musiquinha, né? E não se faz nada, eternamente também. E também, de uma forma, né? O que acontece? De uma forma que quem tá no inferno, né? Quem tá no inferno não tem a menor chance, a menor possibilidade de sair de lá, né? É eterno, né? O carinha não vai sair de lá nunca mais. E a mesma coisa, os que estão no céu, né? Nesse lugar de flores, também não vão poder encontrar com essas pessoas que estão sofrendo, né? Eu vou até contar um caso para vocês, gente. Esses dias, semana passada, eu estava assistindo uma palestra. Eu não sei se você conhece, se alguém conhecer, levanta a mãozinha. A Maíse Braga. Se você não conhece Maíse Braga, ela é uma palestrante espírita maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela. E numa palestra dela, ela estava contando sobre a bisavó dela. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. A bisavó dela, ela era espírita. Ó, as mãozinhas aqui que conhece, né? Ela era espírita, isso desde, gente, a década de 30, né? Se existe um certo preconceito hoje com a doutrina espírita, imagina na década de 30, né? Então a bisavó dela era espírita. E ela era médium, para vocês terem uma... Procura, a Ritinha tá falando Maíse com Y, tá? Com Y. Vocês vão amar. Muito divertida. Então a bisa dela, né? Na época lá, década de 30. Ela era médium. Ela era uma médium passista, né? Ela dava passes nas pessoas. E ela foi pro espiritismo quando a mãe dela desencarna. Por quê? Porque a família toda dela, na época, né, era protestante. Era protestante. E aí ela conta que o pastor, né, na época lá da igreja que eles frequentavam, falou para ela que se ela não fosse boa igual a mãe dela, né, ela nunca mais viria a mãe, porque a mãe foi pro céu e ela não iria pro céu, né? Então elas não iriam se encontrar mais. Mas foi aí que ela não aceitou, né? Foi aí que realmente ela se jogou no espiritismo, né? Ela não admitiu essa decisão. Ela foi pro espiritismo de vez. E aí, olha que coisa linda, né? Mais tarde, no momento do desencarne dela, adivinha quem foi buscar? No momento, como o Emmanuel fala aqui, até esqueci, gente, mas eu vou comentar aqui no momento da transição, né? Quem é que foi buscar ela? A mãe. E ela conta que no momento que ela tava para desencarnar, acho que foi em casa, né? Devia estar em casa. Ela pede para a mãe dela, ela pede para tia dela buscar um copo d'água para ela. Tia, me busca um copo d'água. E aí a tia sai para buscar o copo d'água, né? E quando ela volta, ela fala, tia, não precisa mais. A minha mãe já me trouxe um copo de água. Aí nesse momento a tia falou, pensou, né? Ela vai embora, né? Minha irmã veio buscar. Então,
só para fechar essa partezinha, né? O que que acontece? Infelizmente, essas religiões tradicionais, né? As pessoas que acreditam que a gente morre e tem esse final, só vão ver a verdade nesse momento. Por isso que eu falo, gente, não adianta discutir. Não adianta discutir, não adianta brigar. A gente pode plantar a sementinha, né? Mas, infelizmente, a maioria vai só despertar nesse momento, né? Continuando. Daí, como ele fala, né? Como o Emmanuel fala, vem a doutrina espírita, né? Ela vem com toda a luz, com toda a lógica, com todo o bom senso, né? Mostrando que Deus não castiga, né? Que Deus é amor, puro amor, que Deus é misericordioso e que nunca, jamais Jesus mostrou pra gente um Deus vingativo, um Deus violento, um Deus carrasco. Pelo contrário, né? Jesus, depois de Moisés, né? Jesus veio depois de Moisés exatamente para mostrar isso pra gente, né? E a doutrina também mostra pra gente que depois da nossa passagem, a gente tem sim ambientes conforme a nossa sintonia mental, né? Seja pro bem, seja pro mal. O que a gente aprendeu? O que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Que não existe um inferno eterno. Existe, a gente, né, na linguagem espírita, um umbral. Umbral, que é uma região densa, aonde se agrupam espíritos com a mesma sintonia, né? E não são só espíritos maus, são espíritos sofredores. Por isso que a gente fala, não é Deus que manda a gente pro umbral, é a nossa consciência. Porque quando a gente sai do corpo, quando a gente deixa o corpo, todas as culpas vêm. E aí quando a gente se vê, a nossa consciência mandou a gente para aquele lugar. Tá? Então é esse ambiente que a gente... E lógico que o inverso também, né? É esse ambiente que vai levar a gente conforme a nossa sintonia mental, né? E que absolutamente ninguém está destinado, né? Como ele fala, como a gente aprende, eternamente pro mal. Pode passar o tempo que for. Nesse período, né, de sofrimento, que o espírito esteja passando no plano espiritual, no umbral, né? Gente, tenhamos a certeza absoluta disso, tá? No momento certo, esse espírito, né, ele vai ter o desejo de sair dessa condição, de sair desse estado para evoluir. Pode demorar, gente, o tempo que for. Meses, anos, décadas, séculos, milênios. Mas uma hora o espírito cansa de viver no mal. E aí ele aceita ajuda, né? Como a gente vê nos filmes, né? No nosso lar, existem as caravanas dos espíritos de luz, que eles passam por essas regiões. E o que é bacana? Claro que eles conversam, olha, você não quer vir com a gente, né? Não, eu não quero porque eu tenho raiva, eu vou me vingar. Tá tudo certo. Tudo bem, né? Porque não adianta a pessoa, modo de dizer, o espírito, né? Isso acontece aqui também, né, gente? Isso acontece aqui também, no plano físico. Então, o espírito tem que querer ajuda, o espírito tem que querer
sair de lá, né? Mais uma vez, só lembrando, se você não assistiu o filme Nosso Lar, assista ou leia o livro. Continuando, e a doutrina também espírita, a doutrina também ensina pra gente que os espíritos, como ele fala, né? O Emmanuel fala que os espíritos não ficam nesse sono eterno, esperando o grande dia do juízo final. Não fica, né? O que acontece, gente, sim, né? Também para esse lado, né? Dependendo da crença da pessoa aqui, quando ela faz a passagem, a espiritualidade sim coloca esse espírito para adormecer pelo tempo certo, né? E aí, de acordo com a vontade, de acordo com as nossas orações, que ajudam muito, esse espírito vai despertando, né? No momento certo ele vai despertando e vai ver que a vida não acabou, né? Aí ele é ajudado, claro, né? Tem todo o processo de ajuda. Então, como Emmanuel fala, gente, a vida espiritual é trabalho, é de evolução direto, constante, né? E essa evolução, né, gente, como é que ela acontece? Ela acontece pelas nossas atividades, né? Pela nossa vontade, gente, de ter um futuro melhor, né? Ele fala, Jesus se mostra, Jesus trabalha, meu Deus do céu, né? Que espírito que trabalha mais do que Jesus? Eu vou até ler para vocês, gente, que eu pus aqui sobre essa questão do dormir no plano espiritual. Aqui no livro, Os Mensageiros, do espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico. No capítulo, Os que Dormem. Os que Dormem. Se eu não me engano, foi esse, né, gente? Os Mensageiros que passou no cinema há um tempo atrás, se eu não me engano. Nesse capítulo, eu vou ler só algumas partezinhas, gente, que o André Luiz conta pra gente, tá? Eles têm um aparelho de sinalização luminosa, né? Ele fala aqui: estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Isso só numa região, né? Aí os cooperadores, os espíritos que iam ajudar, né, nesse despertar, vão para lá. Aí ele fala assim: ao primeiro sinal luminoso de Alfredo é um espírito superior, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas e então, dominando a custo, a primeira impressão de horror, vi, o André Luiz falando, né, extensas, quando se fez a luz lá, né, extensas filas de leitos no chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Aquelas pessoas que, imagina, acabou, eu morri, acabou tudo, chega, nossa, eu vou ficar dormindo, não. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Por exemplo, pessoas que desencarnam de repente, né, por acidente, né, que são
retirados do corpo, né? O espírito. Então a espiritualidade coloca para descansar, para adormecer, para devagarzinho e despertando. Aí só para terminar, ele fala assim, um dos espíritos superiores, né, que fazem o resgate. Estamos aguardando o pessoal adestrado. Olha como ele fala, pessoal adestrado, quer dizer, espíritos prontos, né? Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para este gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. À vista disso, dos nossos 1980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar. Os 400 que estavam mais próximos de despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. E os demais recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. E por aí vai. E por aí vai. Para quem não conhece, para quem não sabe, mais ou menos como é que funciona esse processo do plano espiritual, né? Bom, gente, eu falo que eu falo que quando eu desencarnar, eu vou ficar mais ou menos uns 500 anos debaixo de uma árvore de mexerica. Aí depois eu me preocupo em voltar. É nada, a gente não consegue, né? Então, continuando. Então, como ele fala, Jesus, na verdade, ele não ressuscitou, né? A gente aprende isso na doutrina espírita. Ninguém volta no mesmo corpo, né? Ele não ressuscitou. Ele se mostrou materializado, que a gente também aprende na doutrina espírita, a materialização dos espíritos, né? O médium que vê espírito é o espírito materializado. Aliás, não é nem isso. Às vezes o médium ele vê, mas as outras pessoas não veem, né? O espírito se materializa para que todos vejam, né? Por isso que existem médiums, como aquela que eu contei do evangelho passado, né? Que ela se tornou evangélica para parar de ver espírito, né? O Chico também. Esse tipo de mediunidade muito ostensiva, eles não sabem quem tá vivo e quem não tá vivo, né? Acaba conversando com um espírito que já fez a passagem, né? Mas tá lá, materializado. Então é isso, Jesus ele se mostrou materializado. E por que ele fez isso? Ele fez isso exatamente, gente, para provar, para mostrar que a vida continua. Que a vida continua, né? E que a vida continua com trabalho, seguindo o progresso da vida. Jesus mostra também, né, que, como ele fala, Jesus trabalha, ele se mostrou um trabalho edificante. Ele mostra que a ociosidade, gente, jamais vai ser o caminho a ser tomado por um espírito, né? Isso começando aqui, na Terra, na matéria. Então, não existe, gente, só pra gente agora finalizar e fortalecer isso, não existe céu ou inferno eternos. Existe movimento, existe a ação dos espíritos, de acordo com a vontade de cada um, né? Como a gente falou lá, de ter um futuro melhor, de evoluir mais rápido. Quanto mais a gente trabalhar no plano espiritual, mais a gente vai evoluir, né? Mais a gente vai alcançar a felicidade.
Por isso, gente, que a gente então tem que continuar, né? E se a pessoa ainda não tá desperta nesse processo, nesse caminho, começa, né, a buscar valores espirituais agora, aqui, enquanto a gente está encarnado. Gente, puxa vida, Paula, eu penso tanto em procurar um centro espírita, né, algum lugar assim para eu poder trabalhar. Não pensa, vai. O que mais tem no plano espiritual são espíritos que demoraram, achando, esperando chegar o momento certo. O momento não chegou. Não chegou porque não quis. Fez a passagem, não deu tempo. Vai ter que esperar para a próxima. Então começa agora, né? Esses valores espirituais que a gente adquirir agora, gente, o que eles vão facilitar? Eles vão facilitar, deixar a nossa vida mais fácil, né? Como a gente sempre fala, a nossa vida material mais fácil. E também o momento da passagem, né? O nosso além-túmulo vai ficar também mais fácil, menos penoso, tá? E essa verdade, gente, né, do além-túmulo, para mim, é uma das mais consoladoras da doutrina espírita, né, que ela traz pra gente. Ela mostra que não só a vida continua, mas também, gente, os nossos amores estão vivos, continuam vivos. E que as nossas individualidades continuam, né? As nossas conquistas que a gente teve na encarnação continua. É só agradecer a Deus por esse nosso despertar, né? Por isso, mais uma vez, gente, não existe sono eterno. Não existe sono eterno. Existe alegria, existe a esperança de uma nova reencarnação, né? Então que a gente tenha esse pensamento, essa atitude cada vez mais forte em nós, né? Que a gente possa não temer mais a morte, porque a morte não existe. A gente vai sair da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida a gente nunca vai sair. Entendem? Então que a gente possa entender isso para nós e para o outro. Para finalizar, eu vou ler a questão do Livro dos Espíritos. Deixa eu só ver aqui um comentário rapidinho. O Lu fala aqui pra gente como o Alexandre. Isso! Novela maravilhosa, viagem maravilhosa. O Alexandre, ele foi um obsessor, inclusive, né? A Ká falou, meu Deus, que medo, não entendi. Me fala por que o medo, Cacá. A Ritinha, o reino de meu pai tem muitas moradas. Jesus fala, no reino de meu pai há muitas moradas. O que será que significa isso, né, gente? A Renatinha fala, a morte é como uma curva na estrada. A estrada continua, só não enxergamos. Exatamente, né? Mas com os nossos conhecimentos a gente consegue ter essa ampliação, né? Dessa curva. Ó, vamos lá. Questão... não, eu entendi, Rê. 982 do Livro dos Espíritos, gente, no capítulo Penas e Gozos Futuros. Allan Kardec pergunta assim, será necessário, olha que interessante,
será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para garantirmos a nossa sorte? Sorte seria felicidade, né? Na vida futura. O que é vida futura? Além túmulo. Os espíritos respondem assim, ó. Se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante, olha só, é o bem que garante a sorte futura, a felicidade futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza, né? A gente sabe que existem ateus que praticam a caridade, a fraternidade muito mais do que um espírita, né? A gente tem que entender, gente, que carteirinha de espiritismo não vai salvar a gente do outro lado não, viu? Né? Ninguém vai dar carteirada de espírita do outro lado para ser feliz, né? É a gente começar aqui, agora. Enquanto a gente, como se diz, enquanto a gente está mergulhado na carne, né? Porque as provas são aqui, não são lá no plano espiritual, né? Então que a gente possa ter essa certeza do além-túmulo, que a gente comece a viver de uma forma mais plena aqui na Terra. Não sei quanto tempo resta para cada um de nós, né? Não sei quando cada um de nós, a gente não sabe qual é o nosso, como ele fala, eu estava tentando lembrar, eu marquei aqui, o momento que a gente vai atravessar o portal da morte, né? Porque quando a gente fizer essa passagem, né? Quando a gente atravessar o portal da morte, mais uma vez a ociosidade não vai fazer parte da nossa vida espiritual. Graças a Deus, né? Que sejamos aquele espírito que quando faz a passagem, né? Fique sim um tempo adormecido, pouco tempo, né? Que a gente possa já ser encaminhado para uma colônia, para aprender, e aí a gente, ó, já começa a trabalhar, né? Começar a visualizar isso. Só que a gente tem que começar aqui, certo? Então vamos finalizar o nosso evangelho. A gente comentou, acho que tudo, né? Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa prece final para encerrar. Vamos fechar nossos olhos. Sente essa alegria desse conhecimento, dessa elucidação que a gente teve hoje, cada vez mais da certeza que, como a gente falou, a gente sai da morte, mas a gente nunca vai sair da vida, porque a vida nunca acaba, nunca. Ela só muda o plano. Mas somos espíritos eternos, imortais, em eterna evolução, em evolução constante, que a gente possa cada dia mais entender e agir conforme esse ensinamento, e que a gente seja exemplo para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, principalmente, mas que a gente possa atravessar o portal da morte, certos de que a vida não acaba. E com essa certeza,
A gente vai iniciar mais uma semana que vai ser de muito movimento, de muito trabalho, principalmente o espiritual. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Faça o bem, pratique o bem. Seja caridoso, seja fraternal, fraterno. Pratica o bem. Se você pensa em visitar um centro espírita, em assistir uma palestra, tomar um passe, vai. Toma essa atitude. Começa agora. Que esses conhecimentos da doutrina espírita entrem no nosso coração de uma maneira forte e cresça cada vez mais. E com esse alimento a gente vai caminhar por mais uma semana. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares de uma forma maravilhosa, divina. Agradecemos aos passes, aos tratamentos, agradecemos aos nossos irmãos espirituais, aos nossos entes queridos e amados, que agora vão retornar para os seus lares espirituais para continuar na evolução, para continuar os seus trabalhos. E aguardem o nosso retorno. Somos muito gratos, somos muito, muito, muito gratos a Deus e a Jesus. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Ótima semana para todo mundo. Gratidão, gratidão. Amo vocês. Semana que vem estamos aqui junto, né? Para mais um evangelho. Já pode tomar água, já pode beber água. Tá bom? Então, boa noite, gente. Até semana que vem. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa semana. Semana que vem, segunda, tamo juntinho. Beijo. Vou parar de ver, gente, senão não desligo mais a nossa live. Um beijo! Amo vocês!